E se não ter amigos depois dos 70 não fosse uma tragédia, mas sim uma porta para a sua liberdade? Pense nisso por um momento. Uma manhã você acorda. O sol entra pela janela como sempre. A casa está silenciosa. O telefone não tocou. Na mesa, só uma xícara. E na sua frente, ninguém. Só você. Você e o silêncio. Para alguns, essa cena pode parecer triste. Uma imagem de abandono, de solidão, de rotina sem companhia. Mas, e se nessa cena houvesse outra coisa? E se esse silêncio fosse paz? E se essa xícara, quente entre suas mãos, fosse um ritual de amor próprio? E se não ter ninguém por perto não significasse que você está incompleto, mas que finalmente está em seu centro? Vivemos em uma sociedade que nos repete uma e outra vez que se você não tem um grupo de amigos, se não está cercado de gente, se o telefone não toca, algo está errado com você, que você está sozinho, que está vazio. Mas talvez essa crença seja o que nos faz mal, não a solidão, mas o medo dela. Hoje quero falar com você de um lugar diferente, de uma ideia que pode ser desconfortável no começo, mas profundamente libertadora quando entendida. Porque nem todos os vínculos preenchem, nem todas as companhias curam, e nem todos os silêncios são inimigos. Neste vídeo, vamos desmontar o mito de que você precisa ter amigos para estar bem. Vamos explorar 6 razões pelas quais, depois dos 70, você pode viver mais feliz sem precisar estar cercado de gente o tempo todo. E não, isso não é um chamado ao isolamento. É um canto à independência emocional, à autenticidade, à plenitude que nasce de dentro. Não vá embora. Fique até o final, porque o que vou compartilhar com você pode mudar a forma como você vê o seu dia a dia. Pode te trazer uma nova paz. Pode devolver o poder de estar consigo mesmo, sem medo. E antes de continuar, adoraria ler você nos comentários. Quantos anos você tem? De onde está assistindo? Já sentiu essa sensação de estar sozinho e se perguntou se isso é bom ou ruim? Porque talvez, depois deste vídeo, você comece a ver que não está tão sozinho quanto pensava. Você está consigo mesmo. E isso também pode ser lindo. Razão 1. Você não precisa mais de aprovação externa. Na juventude, buscamos pertencer. Buscamos encaixar, ser aceitos. Queremos agradar, fazer parte de algo, não destoar demais. Escolhemos roupas pensando nos outros. Falamos medindo o que dizemos. E às vezes, nos afastamos de quem somos para não ficarmos sozinhos. Mas a maturidade nos pede outra coisa. A maturidade nos leva, suavemente mas com firmeza, para a autenticidade. Não se trata mais de agradar a todos. Trata-se de gostar de si mesmo. Sentir que seus dias têm sentido, não porque alguém mais valida, mas porque você os escolhe. Célia tinha 78 anos. Durante décadas fez parte de um grupo de amigas com quem se reunia uma vez por semana. Comiam juntas, colocavam o papo em dia, falavam de tudo e de nada. Mas um dia, voltou para casa e se sentiu vazia. Sentou-se diante do espelho e percebeu que não havia dito uma palavra que realmente quisesse dizer. Riu em momentos que não achava graça. Ficou calada quando algo a incomodou. Tudo para não incomodar, para não destoar. Na semana seguinte, não foi à reunião, nem na seguinte, nem na outra. Não fez isso com raiva, nem com tristeza. Fez com dignidade. Pare de ir porque não me senti ouvida. E se não posso ser eu, prefiro ficar sozinha, mas livre. E não foi uma renúncia amarga. Foi uma recuperação. Porque às vezes, os vínculos que carregamos com os anos não nos refletem mais. Às vezes, os amigos de antes continuam vendo a versão de você que existia 20 ou 30 anos atrás. E essa versão não está mais aí. Já não vive em você. Então, por que manter relações que só sustentam uma imagem antiga de quem você foi, mas não respeitam quem você é agora? Pode parecer drástico, mas não é. É natural e é corajoso. Porque quando você se afasta da necessidade de aprovação externa, algo profundo acontece dentro de você. Finalmente você pode se olhar com seus próprios olhos, não os olhos dos outros, não suas opiniões, nem suas expectativas.
Só você. Agora te convido a fazer um pequeno exercício. Você não precisa de papel. Apenas ouça essas perguntas e responda no seu coração. Quem é você? Quando ninguém está olhando? Do que você abriu mão para agradar? E o que você faria hoje, se soubesse que não precisa da aprovação de ninguém? Às vezes, ao envelhecer, a vida te dá isso. A permissão para finalmente ser quem você é. E se para isso você precisar caminhar um tempo sozinho, que assim seja. Porque há uma liberdade que só se encontra quando se para de buscar companhia. E essa liberdade é uma forma poderosa de amor próprio. Razão 2. Você pode redescobrir sua própria companhia. E se eu te dissesse que a solidão não é uma punição, mas uma oportunidade? Vivemos em uma sociedade que confunde silêncio com abandono e solidão com tristeza. Mas não é assim. A solidão, bem vivida, pode ser o terreno fértil onde cresce o mais importante, a relação consigo mesmo. Porque solidão não é vazio. É espaço sem ruído. É o momento em que você não precisa mais atuar para ninguém, nem fingir ânimo, nem carregar sorrisos que não sente. É o instante em que você pode simplesmente ser. Dom Ernesto, 76 anos, perdeu a esposa depois de 50 anos de casamento. O primeiro ano foi duríssimo. A casa parecia enorme. O café da manhã ficou silencioso. O sofá parecia olhar com nostalgia. Mas um dia, depois de terminar o café, ele pegou um caderno velho que encontrou numa gaveta e escreveu uma frase, depois outra, depois um poema inteiro. Ele não era poeta, nunca tinha sido, mas todas as manhãs, depois do café, escrevia algo, às vezes memórias, às vezes inventos, às vezes palavras que só ele entendia. E sem querer, criou um novo ritual, o ritual de reencontrar-se consigo mesmo. Nem todos escrevem poemas, mas todos podemos descobrir um pequeno gesto íntimo que devolva sentido às nossas horas. Cozinhar para si como se fosse um convidado especial, não por obrigação, mas como um ato de amor. Servir-se com carinho, arrumar a mesa com intenção, porque você merece esse cuidado. Falar consigo em voz alta quando se sentir sozinho. Dizer bom dia ao se olhar no espelho. Lembrar que você ainda está aqui, que ainda há vida e que você merece isso. Ler em voz alta, ouvir a própria voz, sentir que as palavras, mesmo escritas por outros, pertencem a você quando as pronuncia. São pequenos gestos, mas sustentam a alma. A sociedade nos ensinou a buscar o amor fora, nos outros, no parceiro, nos filhos, nos amigos, e isso é bom. O amor compartilhado é lindo, mas também existe um amor silencioso, constante, profundo, que às vezes esquecemos. O amor por nós mesmos. Porque no fim do caminho, quando todos se vão, quando a casa fica em silêncio, quando você não espera mais visitas nem ligações, o que te acompanha é sua própria voz, suas memórias, seu olhar. E por isso cultivar uma boa relação consigo mesmo não é egoísmo, é sabedoria. Você falou consigo com carinho hoje? Você se deu um gesto de afeto, mesmo que ninguém mais tenha dado? Faça isso, porque você merece sua própria ternura, e porque quando aprende a desfrutar da própria companhia, deixa de sentir a solidão como ausência, e começa a vê-la como um presente. Razão 3. Menos vínculos, menos desgaste emocional. Há algo que ninguém te conta quando você envelhece, e é que muitas vezes, soltar certas pessoas é mais saudável do que agarrar-se a elas. Por anos, carregamos a ideia de que quanto mais amigos temos, mais valiosa é nossa vida. Mas com o tempo, percebemos algo diferente. Nem todo vínculo soma, e nem toda companhia acompanha. Luísa, 79 anos, manteve por décadas uma amizade com Teresa. Se conheceram na juventude, compartilharam momentos lindos, mas também arrastaram anos de tensões. Teresa era crítica, exigente, comparava vidas constantemente. Cada ligação terminava com Luísa se sentindo pequena, exausta, confusa. Mas ela continuava ali. Porque é minha amiga de toda a vida, ela dizia. Porque o que ela vai pensar se eu parar de ligar? Porque às vezes acreditamos que uma relação longa
vale mais que uma relação saudável. Até que um dia, após uma ligação especialmente amarga, Luísa desligou. E em vez de se sentir culpada, sentiu alívio. Não ligou mais. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Soa familiar? Na terceira idade, a paz vale mais que a quantidade de relações. Não é egoísmo dizer, não quero falar com alguém que me faz mal. É autocuidado. Não é frieza escolher tranquilidade em vez de hábito. É maturidade emocional. E com o tempo, percebemos que muitos vínculos não são baseados no amor, mas na obrigação. Nos vemos porque sempre fizemos isso. Ligamos porque tem que ser. Mas quando o coração se apaga nessas conversas, é hora de rever. Há afetos verdadeiros, que abraçam mesmo no silêncio. E há costumes disfarçados de carinho, que desgastam como pedra no sapato. Aprender a distingui-los é um ato de amor próprio. Pergunte a si mesmo: essa pessoa me traz calma ou me agita por dentro? Posso ser eu mesmo ao lado dela ou preciso atuar? Sinto-me cuidado ou julgado? E se a resposta não for boa, lembre-se, você está na fase da vida em que não precisa agradar ninguém. Não está para relações pela metade. Não está para aguentar por compromisso. Está para estar bem. Reduzir vínculos não é se isolar, é se purificar, é ficar com o que é verdadeiro, é entender que seu tempo e energia são sagrados. Você não é obrigado a manter todos, só a cuidar de si mesmo. Razão 4. Abraçar a independência emocional e prática. Por muito tempo, nos fizeram acreditar que chegar a certa idade significa depender dos filhos, dos netos, de alguém que venha ajudar, cuidar, acompanhar, porque você não pode mais sozinho. Mas, e se eu te dissesse que isso não é totalmente verdade? A verdade é que, depois dos 70, você também pode descobrir uma nova liberdade, a de valer-se por si mesmo, a de ser soberano no seu próprio dia. Jorge, 75 anos, ficou viúvo há 3 anos. A esposa cuidava de tudo em casa: contas, plantas, pequenos consertos. No começo, ele se sentiu perdido. Um dia, a torneira da cozinha quebrou e, por impulso, ele ligou para o filho. Mas o filho não atendeu. Estava trabalhando, ocupado. Jorge olhou o celular, abriu o YouTube, escreveu: como consertar uma torneira pingando. Meia hora depois, havia feito sozinho. Quando o filho finalmente ligou, Jorge não reclamou. Apenas disse com um sorriso: já não preciso mais te incomodar com isso. E essa pequena vitória, essa gota a menos, virou um oceano de independência. Viu? A independência emocional e prática não é arrogância, é empoderamento. Não se trata de afastar os outros. Trata-se de não precisar deles para existir. A sociedade vende a ideia do avô dependente, do idoso que não consegue mais. Mas há outro modelo possível, o do idoso que se adapta, aprende, se transforma, que escolhe não da falta, mas da autonomia. E atenção, não estamos falando só de coisas práticas. A verdadeira independência nasce na emoção. Quando você para de precisar da validação constante. Quando não espera que alguém diga "eu te amo" para se sentir valioso. Quando o seu dia não se estraga, se ninguém liga, porque você já aprendeu a ser companhia suficiente para si mesmo. Isso não é frieza, é maturidade. Claro que é bom receber amor, mas quando você não precisa dele como oxigênio, então pode respirar mais livremente. Cozinhar seu prato favorito sem pensar que triste que ninguém vai compartilhar. Ir ao médico sozinho e depois comprar uma flor só porque sim. Aprender a usar seu celular, suas contas, seus dias, sem esperar que outros venham te salvar. Porque independência não é solidão, é soberania. É olhar para sua casa, sua agenda, seu coração e saber que você é o rei ou a rainha daquele pequeno reino. Soa como algo que você gostaria de viver? Razão 5. Liberdade para criar novas conexões mais autênticas. Durante a juventude, fazemos amigos por necessidade, para não ficar sozinho no recreio, para ter com quem sair num sábado, para sentir que fazemos parte de algo, mesmo que nem sempre saibamos bem o que. Mas com o tempo,
Tudo isso muda. Chega um momento, geralmente depois dos 70, em que você descobre algo poderoso, que já não precisa mais de amigos, e que por isso, finalmente, pode escolhê-los. Quando você para de buscar companhia por medo da solidão, pode começar a buscá-la por prazer, por afinidade, por verdade. E isso muda tudo. Rosalia, 83 anos, vive sozinha há mais de uma década. Sempre foi uma mulher tranquila, reservada, mas tinha uma pontinha no coração. Ninguém ao seu redor compartilhava seu amor por livros antigos. Nem seus filhos, nem suas amigas de infância, nem mesmo seus netos. Ela queria falar sobre poesia do século XIX, autores esquecidos, encadernações artesanais, mas sentia que isso já não interessava a ninguém. Até que um dia, quase sem pensar, entrou na internet e buscou Clube de Leitura de Clássicos e encontrou um pequeno grupo online, pessoas de várias idades, uns na Argentina, outros no México, outros na Espanha. Toda semana comentavam um livro e não falavam de banalidades. Falavam com profundidade, com emoção, com vontade. Rosalia nunca se sentiu tão feliz. Não preciso agradar ninguém. Só preciso ser eu, disse. E isso é o que acontece quando você para de buscar amigos por necessidade. Começa a encontrá-los a partir da liberdade. Você não tolera mais o que não te faz bem só por costume. Não força conversas sem alma. Não mantém vínculos vazios por medo de não ter ninguém. Ao contrário, você abre a porta para algo novo. Relações mais suaves, mais sinceras, mais afinadas com quem você é hoje, e não com quem você foi há 30 anos. E isso pode vir de muitas formas. Um vizinho com quem compartilha os amanheceres na calçada. Um grupo de pessoas que ama plantas, história, bordados, música, o que quer que acenda a sua alma. Uma conversa inesperada no parque. Um comentário num vídeo como este. Uma carta enviada a uma comunidade que escuta. As novas conexões nem sempre são parecidas com as antigas. Não precisam de rótulos. Às vezes não são amigos no sentido tradicional, mas são companhia. Companhia da alma. E o melhor é que não há pressão. Não há exigência. Não há medo da rejeição. Só curiosidade, prazer e aquela faísca que acontece quando duas pessoas se encontram no lugar certo, na hora certa. Você topa? Não precisa sair procurando. Só precisa estar aberto, disposto, com o coração leve e sem aquela urgência de preencher o silêncio. Porque quando você não precisa mais de ninguém, é quando pode encontrar alguém de verdade. Razão 6. Nesta etapa, o mais valioso é a paz interior. Com os anos, a gente aprende que há coisas que não se compram com tempo nem esforço. Aprende, sobretudo, que existe um bem que vale mais que qualquer outro: a paz interior. Quando somos jovens, nos movemos por estímulo. Queremos fazer, ir, estar. O silêncio incomoda. A quietude parece castigo. E os amigos, tantos, variados, às vezes fugazes, preenchem os vazios sem que a gente perceba. Mas depois dos 70, algo muda. Você não quer mais preencher os espaços com qualquer coisa. Já não precisa falar por falar, nem se acompanhar só para não olhar para dentro. Começa a desejar outra coisa: serenidade, ritmo lento, silêncio com sentido, presença. E aí você descobre que ter menos amigos não é uma perda, é uma bênção. Menos compromissos sociais, menos opiniões alheias, menos dramas emprestados, mais espaço para você, mais clareza, mais calma. Dona Ângel tem 85 anos. Durante décadas foi a alma de todas as reuniões. Adorava conversar, organizar, convidar, estar em movimento. Mas um dia, como ele diz, sua alma cansou do barulho. Não da vida, mas do ruído. Agora, sua rotina é simples. Acorda cedo, liga o rádio só por meia hora, ouve notícias, alguma música. Depois desliga. Passa o resto do dia em silêncio, lendo, caminhando, observando. Às vezes senta na sua cadeira de balanço ao entardecer e observa a luz caindo sobre o jardim. Não há mais ninguém em casa, mas ele não se sente sozinho. Sente-se em paz. Não preciso falar tanto quanto antes.
diz: agora me basta sentir. E nisso há uma sabedoria enorme, porque a paz não se encontra quando tudo está perfeito. Se encontra quando você para de buscar o desnecessário, quando não precisa que te liguem para se sentir querido, quando pode desligar o telefone sem medo de perder algo, quando sabe que não precisa estar rodeado para estar bem. E sim, às vezes há dias de nostalgia. Isso é normal. O coração lembra, mas também sabe se adaptar, sabe apreciar o murmúrio do vento, o canto de um pássaro, a suavidade de uma xícara quente nas mãos. Coisas simples, coisas verdadeiras. E sabe o que mais? Isso também é companhia, a da alma com seu próprio presente. Então, se hoje você tem poucos amigos, ou nenhum, não pense que está faltando algo. Talvez, sem saber, você já esteja recebendo o maior presente desta etapa, a oportunidade de viver sem máscaras, sem expectativas, sem ruído. Só você, sua casa, seu tempo e aquela paz silenciosa que se instala quando você para de correr. Porque nessa idade, o mais valioso não é quantos você tem ao redor, mas o quão tranquilo está seu coração por dentro. E agora quero te dizer algo importante, muito importante. Este vídeo não é uma bandeira para fechar seu coração para o mundo. Não te diz: você não precisa de ninguém, afaste-se de todos. Não é um convite para se blindar por dentro ou erguer muros de orgulho. Muito pelo contrário. Esta mensagem é um convite para você parar de se esvaziar por medo de estar só, para parar de aceitar vínculos que te drenam só para não enfrentar o silêncio. Porque estar só não é um fracasso, e estar acompanhado nem sempre é uma vitória. Mas se um dia, sem buscar, sem esperar, alguém chegar, alguém que não interrompa seu silêncio, mas que o compartilhe, alguém que não te exija, que não te condicione, que não te arraste para o passado, nem te julgue por mudar, alguém que caminhe contigo, sem pressa e sem barulho. Então sim, abra a porta para essa pessoa, não por necessidade, não por ansiedade, mas porque agora você sabe que pode estar bem consigo mesmo, e essa pessoa não vem completar sua vida, vem somar a ela. Pode ser um novo amigo, um amor inesperado, um vizinho com quem você compartilha cafés, uma carta que alguém te escreve de outra cidade. O que importa não é quantos chegam, mas como chegam e como ficam. Amar sem necessidade, amizade sem dependência, companhia sem renúncia. Isso é o que realmente vale a pena. Então, se você, do fundo da sua alma, ainda deseja abraços, risadas compartilhadas, caminhadas a dois ou conversas com um bom café, não se envergonhe. Também é permitido. Só lembre, agora você escolhe a partir da liberdade, não do medo. Porque quando você não precisa mais preencher vazios, o amor que chega encontra espaço real. E esse é o que mais se aproveita. Muita gente pensa que se seu telefone não toca, algo está errado. Que se você não tem uma agenda cheia de compromissos, se ninguém te espera na hora do café, se não te convidam ou escrevem, você está incompleto. Mas hoje quero que você permita questionar essa ideia. Você não está incompleto. Você não é menos valioso por ter mais silêncio que barulho. Você não é menos digno porque seus dias têm mais pausas que celebrações. Porque no fim, o que realmente importa não é quantas vozes preenchem sua casa, mas que tipo de voz habita dentro de você. Você se fala com carinho ou com julgamento? Você se faz companhia ou se castiga com comparações? Você se cuida como quem cuida de algo precioso ou se trata como alguém que já não importa? A solidão, quando vivida com consciência, deixa de ser ausência. Torna-se presença. Presença de você consigo mesmo. Presença das suas lembranças, das suas escolhas, da sua paz. Talvez essa etapa da sua vida não tenha tantas visitas. Talvez suas ligações não sejam diárias. Talvez seus dias não estejam cheios de gente. Mas isso não significa que não estejam cheios de sentido. Porque você chegou até aqui, com suas cicatrizes, com seus aprendizados, com toda a sua história nas costas. E isso merece respeito. Merece que você prepare seu café da manhã como se esperasse visitas. Merece que acenda uma vela à tarde só para ver como a luz dança um pouco com você. Merece que você se fale como a um velho amigo que não foi embora, que ficou.
e que sempre esteve ali, mesmo que você não o ouvisse tanto quanto agora. Então hoje, fique com esta frase. Você não precisa encher sua mesa de vozes se já aprendeu a ouvir a sua. E se você conseguiu, se está nesse ponto, deixa eu te dizer algo de coração aberto. Você está mais vivo, mais completo e mais livre do que jamais fizeram você acreditar. Obrigado de verdade por ter ficado até aqui, por se permitir esse momento, por olhar a solidão de outro jeito, mais sereno, mais livre, mais seu. Agora me conte, já aconteceu contigo? Já sentiu essa liberdade de não depender de mais ninguém para se sentir em paz? Já descobriu que também pode estar bem, mesmo estando só? Te leio com o coração aberto nos comentários. E se esse conteúdo te fez bem, te fez pensar ou simplesmente te acompanhou, inscreva-se. Porque aqui falamos sem filtros, sem tabus e com alma. Porque envelhecer não deveria ser tabu, e sim um ato de sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo. E enquanto isso, faça algo hoje só para você. Uma caminhada, uma xícara de chá, uma música que você goste. Porque você, só você, também vale a pena.